Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de setembro, quinta-feira, somos convidados a celebrar a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderava de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir, amados irmãos e irmãs, um pouquinho sobre o comentário sobre a vida de São Gregório Magno. Gregório, que nasceu em Roma no ano de 540 e lá faleceu em 604, inseriu-se na vida monástica quando ainda era prefeito da cidade, tornando-se abade. Eleito Papa, exerceu o seu pontificado com especial atenção às populações maltratadas pelos bárbaros. Destacou-se por seu grande zelo pela liturgia e pelo canto sacro. A seu exemplo, sejamos abertos ao conhecimento da verdade e à prática do amor fraterno. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que nos dá início no capítulo 5, retrata, portanto, este episódio desta pesca milagrosa. Os discípulos que haviam pescado a noite toda e não tinham conseguido absolutamente nada, estavam às margens lavando as redes. Jesus, que estava pregando a palavra, adentra em uma das barcas e indo para dentro então do lago, ele começa a ensinar as multidões. Terminando, e aqui eu gostaria de chamar a atenção a cada um de nós, ele diz a Pedro: avança para as águas mais profundas. Lançai vossas redes para a pesca. É o Senhor que nos convida a ir, a avançar às águas mais profundas. Que águas são essas?
as águas do seu amor, do conhecimento, da sua vida em nós, da vida da igreja, enfim. O Senhor que nos convida a não ter medo, a ir ao seu encontro, a dar a vida livremente. Simão, quando ouve essas palavras de Jesus, ele diz: mas Senhor, pescamos a noite inteira e nada conseguimos. Quantas coisas você tem feito? Quantas coisas almeja? E talvez não estão dando certo. O que diz Pedro? Em atenção à tua palavra. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Talvez não consigamos aquilo que almejamos, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus nos fortalece, que a palavra de Deus não nos permite desanimar nas lutas deste mundo. Assim o fazem, lançam as redes e a palavra nos diz que pescam uma inúmera quantidade de peixes, a tal ponto que precisa da outra barca para ajudar. O medo, o espanto se apodera então dos discípulos e Pedro diz: Senhor, se afaste de mim, pois sou pecador. E quais são as palavras de Jesus a Pedro e a cada um de nós? Hoje, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Pescar vidas, almas, corações. Todos nós temos esta missão no mundo. Todos nós somos convocados a fazer este caminho. Assim foi a vida de São Gregório Magno, que vivia um ofício comum aonde morava, mas deixou-se seguir e avançar por águas mais profundas, para que assim pudesse servir ao Senhor. Eu te convido hoje, abra o teu coração, acolha a palavra do Senhor. Não tenhas medo das noites escuras, das vezes que talvez, de um modo frustrante, não conseguimos aquilo que almejávamos. Confiai, tenha fé, o Senhor está conosco, com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.